Nem só de esquema de pirâmide vive um leitor, meus amigos. Sejam muitíssimo bem-vindos ao capítulo de hoje do Leitura em Cena. Oi, eu sou a Ana e eu espero que o meu óculos não estoure com essa luz. Aê! Coisas que acontecem na vida de um ser humano míope. Pois, muito que bem. Hoje o cenário... Gente, eu não achei todos os meus livros, tá? De crimes. Provavelmente eles estão na maior caixa. E eu fiquei com preguiça. Acontece. Mas hoje eu vim falar com vocês de uma tetralogia. Uma tetralogia de crime, investigação, ambientada na era vitoriana, na verdade, mais ou menos no final do século XIX. Com protagonista feminina super legal, super interessante e com uma temática que a gente não vê muito. Perseguição de assassinos. Mas é hoje que eu me esbaldo. Pois, muito que bem, sem mais delongas, apresento a vocês a tetralogia. Eu só tô com 3 livros porque o primeiro está emprestado. Sim, sou uma pessoa que empresta muitos livros. A tetralogia Rastro de Sangue. Coincidentemente, o primeiro livro é o que está emprestado, né? Bom, bora lá. Do que é esse diacho? É uma série, é uma ficção histórica e... Beleza, Nalu, o que é uma ficção histórica? Uma ficção histórica nada mais é do que uma história ficcional com personagens ficcionais que se passa numa época real do nosso mundo que tem ali todas as diretrizes dessa época. Então, os livros se passam mais especificamente, eu confiro pra vocês aqui agora, por quê? Porque eu não decoro datas. Jamais decorei. E aqui é mais fácil olhar no livro do que eu olhar no meu roteiro. Por quê? Porque eu vou ter que tentar ler de longe. Aqui estamos em 1888 em Príncipe Drácula, e então nós estamos em 1887 em Jack Stripador. Começamos maravilhosamente bem. Isso. Bom, então é um livro que se passa no nosso mundo, numa época específica, com acontecimentos do nosso mundo. Mas trata-se de personagens fictícios, tá? Em acontecimentos fictícios, beleza? Fictícios entre aspas, né? Porque tem total pé na realidade. Isso é uma ficção histórica, beleza? E explicado o que é, bora pra eu dar um resuminho do que se trata esses livros. A tetralogia acompanha a senhorita Audrey Rose Wadsworth, a nossa queridíssima, que está em todas as capas. E Dona Audrey Rose, acompanhada de seu parceiro no crime, Thomas Cresswell, eles vão passar a investigar alguns assassinatos. A Audrey... já vou dar o recado, não tem spoiler, tá? A Audrey, ela é sobrinha do... Nossa, sobrinha doeu, né, gente? Ela é sobrinha do médico legista de Londres, ok? E ela acompanha o tio ali nas investigações. E como toda boa moça de ficção histórica que se preze, ela é o quê? À frente de seu tempo. Por quê? Porque sim. Audrey Rose não tem interesse nenhum na sociedade britânica. Ela quer ser o quê? Legista igual seu titio. Beleza. Então, e ela tem um tino de investigação muito bom. Ela é muito observadora e ela adora estar lá. E basicamente, a Scotland Yard tem pânico dessa menina se enfiando no meio das investigações. Mas já que seu tio é o legista-chefe, ela entra. E então a gente acompanha o primeiro livro dela investigando e indo atrás do Jack Stripador. E, diferente do que acontece na história, ele é pego. Descobrimos a identidade do Jack na história. Em seguida, nós vamos diretamente para o Príncipe Drácula, onde a Audrey e o Thomas vão frequentar a escola de medicina legal na Transilvânia. E no castelo de quem? Ele mesmo, Lord Drácula. E no castelo do Vlad da Culha, Príncipe Vlad Tepes. E, claro, né, gente? Um bando de assassinato começa a acontecer e temos que descobrir quem está emulando ataques de vampiros. Também o assassino é pego. No terceiro livro,
acompanhamos Dona Audrey Rose e o Sr. Thomas Cresswell indo até os Estados Unidos no navio. Neste navio, temos o show do grande mágico Houdini. E, de novo, como nada nessa vida de Dona Audrey Rose são flores, cacetada de assassinatos começa a acontecer no navio e os dois precisam investigar. Por fim, eles chegam até os Estados Unidos, onde, por fim, eles vão enfrentar o seu último grande assassino, que é Holmes, o maligno. Onde, né, eles chegam lá atendendo a um chamado do tio da Audrey, e eles vão se dar de cara com um dos piores assassinos da história norte-americana. Os livros são uma antologia, tá? Teoricamente, eles podem ser lidos em qualquer ordem, porque cada livro tem o seu enredo bem fechadinho nele mesmo. Mas, porém, contudo, todavia, os livros seguem sim uma ordem cronológica de acontecimentos, tá? Então, o primeiro livro, não só a ordem cronológica de ano, tá? Que eles se passam em anos consecutivos relativamente, eles se passam numa ordem cronológica de eventos. Então, nós temos ali a Audrey em casa, em Londres, depois ela seguindo direto para a escola de medicina legal. Depois, na escola de medicina legal, ela recebe uma carta do seu tio chamando ela para ir até os Estados Unidos. Então, ela pega um navio e depois desses 3 meses de viagem, ela chega nos Estados Unidos. Então, sim, existe isso. É uma série que eu acho que merece muito mais destaque, é uma série incrível. A escrita da Kerry Maniscalco é maravilhosa, é super fluida. Assim, no primeiro livro a gente descobre quem é o Jack relativamente rápido. Mas no segundo, no terceiro e no quarto livro é mais difícil a gente determinar qual é o assassino, sendo que pra mim, no segundo, gente, eu tô com o quarto na mão. No segundo é o que mais me deu calafrios. Porque quando eu descobri quem era o assassino, gente, por essa nem o futuro esperava. Então é uma reviravolta muito boa, a história segue muito bem, a dinâmica da Audrey com o Thomas é incrível, todas as sacadas da Audrey são sensacionais e o melhor, gente, ela aproveita do fato dela ser mulher, ser ignorada pela sociedade pra simplesmente se embrenhar nos lugares e conseguir descobrir quem são os assassinos, fazer as perguntas certas nos locais certos. E o Thomas, ele tem um total de 0 traquejo social, então ele fala nas coisas na lata e as pessoas param e ficam tipo, moço, tato, só um pouquinho. E, gente, é maravilhoso. Óbvio que tem romance, né, envolvido, isso é fato. A história de background da família da Audrey, da família do Thomas, a história dela com o tio, é tudo muito bom. E, de verdade, é uma tetralogia que merece mais reconhecimento. E eu vim aqui no vídeo de hoje, literalmente, só fazer esta indicação. Eu não consigo falar muito mais sobre cada um dos livros, caso contrário, eu vou correr o risco de dar spoiler. Então, é isso. No vídeo de hoje foi bem mais curtinho do que os usuais que eu faço, mas foi só pra dar essa indicação maravilhosa dessa tetralogia divina, que, gente, é uma sentada pra gente pegar esses livros e engolir todos eles e descobrir quem é o assassino e qual a motivação dele. Então, eu fico por aqui. Um beijo, até o próximo capítulo e nunca se esqueçam que a leitura é sempre o primeiro ato.